Bom, pessoal, vamos fazer aqui as parametrizações das configurações. Vem aqui em arquivo novo, aqui na esquerda aqui você vai conseguir achar esse arquivo novo. Nós vamos criar aqui o nome aqui de combinação de cargas. Vem só. Vou aceitar. Vou abrir, eu vou colocar aqui a obra vazia. Eu tenho a opção aqui de configurar as normas que eu vou utilizar para cada situação. Nós temos aqui concreto 6118, aço dobrado, para aço laminado, que é essa aqui 8800, que é do curso, madeiras e de alumínio, que é Eurocode 9. Vou aceitar, ele vai me perguntar qual que é as categorias de uso. Essas categorias de uso que está aqui inicialmente sendo utilizadas, elas vão impactar na maneira como o software vai calcular. Eu vou mostrar a vocês como que vocês vão alterar isso para que vocês consigam utilizar o equacionamento da sua matemática toda dentro da maneira que a gente fez lá, da mesma maneira que a gente fez no manual. Vou aceitar aqui, porque a gente está trabalhando basicamente com isso daqui, ok? Aqui teria opções de configurar perfil, o tipo de material que a gente vai utilizar, não é o nosso objetivo ainda não. Onde que a gente vai vir? Tem dois locais que a gente vai mexer, em hipóteses adicionais, onde a gente vai definir aquelas FG1, FG2, FQ1, FQ2, Q3, W1, W2, aqui. E nós temos aqui os estados, limites, que seriam as combinações, onde a gente vai criar, falar para o software o seguinte, olha, quando for vento, usa esse coeficiente, quando for FQ1, usa esse coeficiente, é isso que a gente vai fazer. Vou fazer uma simulação aqui, inicial, só para vocês verem como que seria o erro, onde que vocês travariam, e aí eu vou mostrar como resolver o problema. Em condições normais, vocês não precisariam, em condições com menos variáveis de cargas que vão utilizar coeficientes de majoração diferentes, não precisaria fazer isso daí. Aqui em hipóteses adicionais, olha só, a gente tem sobrecarga, temperatura, retração, vento, sismo, neve, empuxo acidental, peso permanente e carga permanente. Aqui em cima, nós temos as categorias de uso, ok? Que nós vamos adotar para trabalhar com isso daqui. Igual está aqui determinado aqui, a gente vai deixar, ok? Só que a gente tem três cargas variáveis lá que a gente queria que elas aparecessem aqui, ok? Tipo sobrecarga 1, sobrecarga 2, sobrecarga 3. Por quê? Aqui em estados limites de combinação, vocês vão ver que a gente vai precisar delas. Então, eu vou mostrar aqui. Configurar combinações. Nós temos duas combinações a ser configuradas. Aço laminado, que vamos trabalhar com a ELU, que é para análise de resistência, e aqui deslocamento, que vai ser a ELS. Vamos aqui em aço laminado. Aqui já tem o padrão default, é algo que a gente não quer, a gente quer criar um novo. Eu poderia vir aqui e criar a partir de uma situação da norma, que já tem configurado. Então, eu ia trazer aqui para mim essa daqui, que é, na verdade, essa configuração de padrão. Padrão, o que, que ele usa? Ele usa como sendo 0,5 para biblioteca e arquivo, sobrecargas e piso 0,5, e pronto, a gente tem aqui sobrecargas aqui que a gente viu que a gente utiliza. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que a gente não utiliza somente 0,5, a gente tem três condições aqui para trabalhar. Se a gente não fazer uma modificação ali, ele vai calcular tudo como sendo 0,5. E não é o que a gente quer trabalhar do jeito certinho. Então, vou mostrar aqui como alterar isso aqui. Eu poderia vir aqui e configurar, apagar aqui, por exemplo, a condição sísmica, apagar acidental. E vir aqui e fazer a configuração para cada um, para uso 1, para uso 2, só que nós temos três condições, FQ1, FQ2 e FQ3. E aí tem o jeito que é errado,
porque se você for entregar o relatório para o seu cliente, ele vai ver isso, e aí ele pode até te indagar, e se você for fazer um relatório que é para você mesmo fazer o estudo, às vezes não tem necessidade de você ficar fazendo algumas edições. Mas veja só, a gente tem 3 cargas, FQ1, FQ2 e FQ3. Para cada uma tem um coeficiente de combinação, concorda? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 1, 2, 3 para sobrecarga. E lá só tem 2, então eu consigo definir só 2. E aí é o seguinte, se eu falar que FQ1 é 0,8, que FQ2 é 0,7, FQ3 ele não vai conseguir adotar um outro valor. Ok? Vou mostrar por que não. Vou fazer umas alterações aqui e vocês acompanham aí. Ó, aqui está falando uso 1, biblioteca e arquivo. Uso 2, sobrecarga em pisos e tudo mais. Aí você vai falar assim, tá, deixa eu tentar criar uma outra categoria de uso aqui para ver o que, que vai dar. Vou aceitar. Vou aceitar, vou aceitar. Aceitei. Quando a gente vem aqui em hipóteses adicionais e clica aqui, olha só. A gente tem essa categoria de uso aqui e essas duas sobrecargas aqui. Você não tem muita opção de fazer alteração para impactar lá. O que, que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em estados limites, vir na configuração, vir no aço laminado. E na hora de você criar, igual nós fizemos a criação, que é a partir de uma situação da norma. E aí ele puxou o que tinha de default. Só que eu quero criar uma nova. E aí o que, que você vai fazer? Você vai criar o seu modelo matemático, que ele é isso daqui. Vou clicar aqui em aceitar. E aí ele tem as categorias de utilização já definidas. No caso, ela só tem o uso 1 e o uso 2. Está definido como uso 1 é essa, uso 2 é essa. Eu vou definir novas categorias. Eu vou criar a uso 1, que vai ser sobrecarga. Ok? Sobrecarga, vou colocar aqui a sobrecarga estrutura. Vou criar o uso 2, que vai ser pessoas e equipamentos. Equipamentos. Grande uso. Pô, sim. E depois a uso 3, que vai ser equipamentos, carga de equipamentos, baixo uso. Vou aceitar. E aí sim vai abrir aqui para mim as opções de fazer a configuração para o coeficiente de sobrecarga do uso 1, do uso 2 e do uso 3. Feito isso, agora nós precisamos de determinar qual que é a combinação. A combinação é qual? Normal. Combinação normal. Que é a que a gente está puxando daquela equação, que vai entrar dentro dessa combinação permanente ou transitória, tá? Beleza. Para a combinação permanente, qual que é o coeficiente parcial de segurança? Está lá na tabela que nós vamos utilizar. É 1,5. Ok? 1,5. Cuidado com o ponto. Se você colocar o ponto do teclado alfanumérico, ele vai dar esse erro aqui, ó. Então você tem que colocar 1,5. Esse ponto está do lado do ponto de interrogação, está do lado esquerdo, vamos falar assim, do teclado. Para esforço, a gente vai deixar como está, a gente não está em retração, vou deixar como está. Sobrecarga de uso 1. Fica 0 aqui. Na condição desfavorável, todos vão entrar com 1,5, que é para a condição normal de carregamento. Olha só, nós estamos trabalhando com carregamento
combinação normal. Se fosse especiais, aí ia ser outro valor aqui. Ok? Então, aqui vai estar o quê? 1,5. Depois vem o coeficiente de combinação. Para o sobrecarga, que vai ser o meu uso 1, que é sobrecarga da estrutura. Olha lá quando a gente passa o mouse, ó. Sobrecarga da estrutura. Beleza, vamos lá configurar. Sobrecarga da estrutura. A equação que eu estou alimentando é essa daqui, então eu tenho que ficar de olho nisso. O que que minha equação vai pedir de combinação? É a combinação 0? É a combinação 1? É a combinação 2? Então, é a combinação 0. Então, como é a combinação 0, para o uso 1 que eu determinei que é isso daqui, vai ser o que? 0,8. 0,8. Para o uso 2, que é pessoas e equipamentos de grande uso, né, por longo tempo, é essa daqui, ó. Que eu estou pegando aqui do coeficiente de combinação 0, que minha equação pede. Então, 0,7. Se eu não tivesse criado sobrecarga de uso 3 e eu tivesse que usar, eu tinha que fazer alguma coisa. Ou falar que minha temperatura, entre aspas, era o meu FQ3, mas quando no relatório ia sair falando que aquela FQ3, que é carga de alimentação dos equipamentos, ia ficar como temperatura. Então, se isso vai para o cliente, não fica legal. Mas funcionaria perfeitamente. Mas no caso aqui, como eu quero fazer tudo certinho, então vai ficar assim. Sobrecarga de uso 3, eu criei. Olha lá, equipamento agora é carga de equipamento. Vamos ver qual que é o valor. Acredito que é 0,5. 0,5. Tá aqui, ó. Pegou? Então tá certinho, conforme a norma. Vento. Qual que é o valor? Vamos ver. Vento é o coeficiente de ponderação. É 1,4 porque a combinação é o quê? Normal. Então é 1,4. Neve não está lá. Pode pôr um aqui, mas não vai ter, né? Temperatura. Na norma lá até fala. Temperatura seria. Deixa eu ver aqui. Não fala, então fica sendo mesmo. Eu trabalho com esse valor aqui como sendo 1 ou 1.2, mas vou deixar aqui e puxa a mesma coisa. Vamos continuar configurando aqui. Isso que fica 1, a gente não mexe nisso daqui. Coeficiente de vento, vamos ver qual que é. Vento é 0,6, temperatura é 0,6. 0,6. 0,6. Ah, não vou usar a temperatura, então tanto faz configurar isso não. O importante é que esse aqui esteja configurado. Conferindo 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.4. 0,8, 0,7, 0,5, 0,6. Ok? E vou aceitar. Pronto, eu tenho aqui configuradinho a nossa combinação. Se eu fosse utilizar outro tipo de combinação, pessoal, era só criar uma nova combinação lá, por exemplo, o último especial, ou essa aqui, ó, que tem lá um choque da empilhadeira. Eu criaria mais uma combinação e ia alimentar os dados para que isso aqui fosse trabalhado, ok? E aí um detalhe, o que que acontecer se você fosse fazer combinação última excepcional? O nosso y aqui, o nosso coeficiente de ponderação, pessoal, que normalmente a gente coloca 1.5, a gente vai ter que colocar o quê? Como 1, porque o software ele vai calcular, sempre vai calcular esse valor vezes esse aqui. Então tem que ficar sempre o quê? 1. Ok? Senão ele vai multiplicar 1.5 vezes isso aqui. Por mais que você tenha na cabeça que você está fazendo essa alimentação, você tem que entender o que é o seguinte, que o software usa a mesma equação, só que aí você coloca 1, então não faz efeito nenhum. Fica sendo 1 vezes essa carga excepcional aqui. Entendeu? Se tiver dúvida, use o suporte técnico.
Vamos continuar. Se eu quisesse criar mais uma, né, poderia vir aqui e criar, ó. Poderia criar uma ação acidental, poderia fazer... Não é o nosso caso aqui. Vou simplesmente aceitar. Ah, tá. Faltou criar o nome dessa combinação que eu criei. Vou colocar Penzor, aço laminado. É bom vocês colocarem, porque para aço, outro tipo de norma, NBR 6118, seria outros coeficientes, né? NBR aço laminado, NBR 8800, vou colocar aqui de 2008, vou colocar aqui ELU, que na verdade é para esse tipo de estudo. Vou aceitar. E vou aceitar. Pronto. Aí nós temos que configurar o deslocamento, ok? Porque os dados padrões do software, ele vai trazer para a gente somente tudo comum. Eu vou até criar aqui, ó, e tomar um cuidado, tá? Porque quando você vai tentar tratar aqui deslocamento, ele já te traz aquela que você acabou de criar. Se você editar aqui, você vai editar tudo que está lá em cima. Essa aqui você não mexe, essa é para LU. Você tem que vir aqui e criar uma nova, ok? E ativar ela aqui. Vou criar a partir de situação da norma. Olha só o que ele faz. Ele trabalharia com as condições de coeficiente de segurança como sendo 1 para tudo. Enquanto a gente vê na norma que a gente tem opção aqui nas condições últimas, veja só, de utilizar o quê? Outros valores. Que no caso aqui vai ser 1 ou 2, 0,4, 0,3. Então não tem necessidade de usar 1. Então aqui tem como a gente configurar isso daqui. Vou voltar aqui, vou cancelar, eu vou criar uma nova. Poderia criar situações, tá vendo? Poderia criar situações. Ou criar aqui e ele ia extrair aqueles usos de padrão que ele tem, que não é o que a gente quer. Ok? Então vou ter que realmente criar uma nova aqui se eu quiser utilizar da maneira correta. Vamos clicar em acrescentar aqui. Tem duas equações, eu vou utilizar de baixo, porque eu preciso do coeficiente de majoração e combinação. Vou aceitar aqui. Eu já tenho uma categoria de utilização já definida, então está fácil aqui utilizar, olha só. Vou aceitar. Vou colocar o nome da situação. Nós combinamos que utilizar dois tipos de combinação para a análise do combinação de serviço, que vai ser frequente de serviço e rara de serviço. Vou fazer a primeira, frequente de serviço. Frequente de serviço. Vamos pegar a equação agora e vamos analisar. Para a nossa carga permanente, não tem nenhum fator que vai ficar multiplicando por ele, não. Ok? Então vai ser sempre 1. Então vamos lá, tá 1. Para esforço, 1. Retração, 1. Sobrecarga de uso, 1. O coeficiente de segurança, pessoal, é sempre 1. Por que é sempre 1? Porque não tem ele aplicado aqui, ó. Na matemática do software tem, ok? Ele considera, então você tem que deixar como 1, porque aí ele não faz efeito, ok? Mas aqui na equação ele não existe, por isso que eu vou colocar todos como 1. Então tá aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 1. Beleza. Aqui vem um detalhe, pessoal. Eu vou explicar mais detalhadamente isso daqui, porque no exemplo da equação do LU, vocês viram que eu utilizei 1, 1, 1, 1. Ok? Por que eu utilizei 1, 1, 1? Ele está falando o seguinte, qual é o coeficiente de combinação
quando a carga for principal. Eu não utilizei no exemplo anterior, no exemplo de combinação última normal, porque não tem ele aqui. Não tem, olha só. Então, por isso que ele entra como 1, porque senão ele entra aqui multiplicando. Então, ele pergunta qual que é o coeficiente de combinação para ação variável principal. Você coloca 1 para o caso de combinação última normal. Vamos ver as outras equações de 1 para ver se teria necessidade de fazer a aplicação da carga variável. Veja só, não tem e não tem. Ok? A norma não pede para você colocar nada. No caso da norma NBR 8.800. Pode ser que outras normas peçam para que você coloque para ação variável um fator de combinação. Tá legal? Então, por isso que fica sempre 1, 1, 1. Vou continuar na nossa combinação lá, porque aqui já tem uma diferença. Porque nós temos coeficiente de combinação tanto para ação variável principal, como para ação variável secundária. Então, preciso de fazer o software usar as duas. Como que eu faço isso? Faço assim, ó. Vamos lá para a sobrecarga de uso 1. Software. Quando sobrecarga de uso 1 for principal, segundo a minha equação de combinação frequente, é para você usar a combinação 1. Qual que é a combinação 1 para esse caso? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Combinação 1. Olha lá, combinação 1 para sobrecarga. Então, vai ser o quê? 0,7. 0,7. Ok? Vou fazer um detalhe aqui para vocês. Observe que a combinação de acompanhamento ela é sempre menor, tá, pessoal? Do que a principal. Olha só, vamos pegar agora a outra. Depois, na parte que é ação variável secundária, é variável porque tem o FQ aqui, ó, ele fala o seguinte, a parte de baixo aqui. Na parte secundária, nós temos o quê? A combinação 2. Então, vou falar para o software. Olha, para a principal você multiplica por 0,7 e para a secundária você multiplica pelo 2, pela combinação 2. Essa combinação 2 é 0,6. Está aqui, ó. 0,6. Sobrecarga de uso 2. Pessoas, equipamentos, alta concentração por longos períodos. Vamos buscar lá qual que vai ser a principal. Lembrando que eu estou sempre alimentando a equação de combinação frequente de serviço. Então, quando for principal, usa-se a combinação 1. Então, combinação 1 para concentração de pessoas. Vamos ver qual que é. Predominância de pesos, equipamentos fixos, longos períodos, ou elevada concentração de pessoas. Então, vai ser 0,6 aqui. E na outra parte lá, que é a secundária, que pede a combinação 2, vai ser 0,4. Então, vai ser 0,604. 0,6, 0,4. Ok? Para a sobrecarga de uso 3, vamos ver qual que vai ser. Vai ser 0,4 para 1 e a outra 0,3. Vamos ver para o vento. O vento, quando for principal, é 0,3. Quando for secundário, é 0. (0,3) principal, 0 quando for secundário.
O resto não me importa. Vou aceitar. Ok? Vou criar mais uma combinação agora, que vai ser qual? A outra que eu decidi criar, que vai ser a combinação rara de serviço. Agora, o detalhe, na combinação rara de serviço, eu não tenho mais coeficiente de combinação no termo onde que se refere-se à ação principal. Então, vai ser tudo 1 naquela penúltima coluna lá. E na última coluna, nós vamos usar sempre o valor de combinação 1. Então, vamos lá. Vai ser raras de serviço Perdão, deixa eu corrigir aqui, que aqui é o nome aqui é o nome da combinação, nome do template que eu estou criando. É aqui, ó. Pronto. Nome da situação. Áreas de serviço. Permanente. 1. Sobrecarga fica 1. Não tem nenhuma combinação para a ação principal, então vou mexer somente na última coluna. Vamos pegar, tudo aqui vai ser combinação 1. Então, combinação 1 para a primeira condição, que é essa daqui, é o 0,7. Dá uma apagada aqui. Ó. Sobrecarga 1. Quero combinação 1, então vai ser 0,7, 0,6 e 0,4 na sequência. 0,7, 0,6 e 0,4. Para o vento, vamos ver o que acontece. O vento fica sendo 0,3 quando for secundário. E vou aceitar. E aqui eu vou colocar qual que é a combinação. Vou colocar benzol, aço laminado, NBR 8800, 2008, ELS. Pronto. Aceitei. Verifico aqui se está ativa para deslocamento o ELS, não pode estar LU. Aceito, aceito, aceito. Feito isso, o que você precisa fazer? Criar as combinações. Ok? Você cria aqui a sua carga permanente, FG1. Você cria a sua sobrecarga, onde que você vai ter FQ1. Você poderia colocar aqui a descrição, não é ainda o nosso objetivo muito isso, mas poderia colocar alguma coisa aqui para você entender o que é FQ1. Cria a FQ2, a sua FQ3. Aqui ele já te mostra falando o seguinte, que FQ1 está combinando com Q2 e Q3, e que FQ2 ele já combina naturalmente com FQ1, porque lá em cima combinou, né? Mas ele combina com FQ3. E está falando que FQ3 combina com todo mundo porque lá atrás ele já foi combinado. Ou seja, você não tem a opção de descombinar ele aqui, porque se você descombinar ele aqui, ele descombinaria com alguma condição lá em cima. Mas vamos supor que FQ2 não combina com FQ1. Você desmarcaria. Ok? E aí o seguinte, quando você tem várias combinações, é por isso que é bom o software, que ele já cria as combinações tudo para você. Você ganha tempo. Ok? Então está aqui criado FQ1, FQ2, FQ3. Ele até te mostraria aqui as combinações ó, que ele vai fazer. Tem a hipótese aqui de todos combinarem, que é o que a gente vai querer. Ele, o software vai criar aqui para você a combinação de FQ1, mas olha só, você vai calcular pela condição 2 e pela condição 8, para a condição 8. Entendeu? Aceitar. Vamos lá, não tem temperatura, não retração, tem vento.
Aí aqui tem um detalhe, vento. Vou colocar vento 0 graus. Aceitar. Vento 90 graus. Ok? É o seguinte, se sua estrutura ela não for simétrica, você precisa analisar aquele resultado das cargas. Nós vamos mostrar isso mais detalhadamente. Você pode criar, por exemplo, carga vento 0 graus vindo da esquerda ou vento 0 graus vindo da direita, porque pode vir tanto na frente do galpão pela parte de trás do galpão. Dependendo da situação, de como for o galpão, ele tem efeitos diferentes. Se tiver alguma abertura, alguma coisa. Então, você pode criar. Só que você não pode esquecer o seguinte, que ele não combina. Igual aquele já até tirou aqui falando que não combina. Olha só. Vento 0 não combina. Então, quando você vai mostrar a combinação, olha só. Ou não tem nenhum vento, ou tem vento 0 graus, ou tem vento 90 graus. É só essas três condições. A mesma coisa, se você quiser simular, é o seguinte, ou vai ter vento da esquerda 0 graus combinando com vento 90 esquerda, ou vai ter vento 0 esquerda combinando com vento 90 direita, vai fazer todas as combinações. No caso que a gente está falando é o seguinte, que o vento, devido ao meu galpão ser simétrico, se o vento bater no fundo ou bater na parte frontal, o efeito é o mesmo. Então não preciso de eu criar outras combinações, porque vai acabar que o impacto sobre a minha estrutura é a mesma coisa. Ok? Bom, está todas as cargas aqui determinadas. Eu vou aceitar e vou terminar. Em função das alterações realizadas em situações de projetos introduzidos pelo usuário, serão mostradas categorias de uso definidas na obra para que você possa adaptá-las às alterações. Então está aqui, ó, falando qual que foi as categorias de uso que você criou. Você poderia aqui, ó, fazer o ajuste aqui, ok? Colocar aqui as novas categorias, criar aqui, ó, essa aqui foi a sobrecarga de cobertura. Aí você pode criar uma nova aqui falando que vai ser a uso 2. Ó, aceitar, deixa eu só colocar aqui, ó, uso 2. Uso 2. Aqui vai ficar uso 1. Ó. Uso 1. Aqui a gente pode colocar uso 3. Uso 3. Vamos conferir se está tudo certinho antes de dar o OK. Então, vamos lá. Uso 1 está aqui com uso 1, uso 1. Uso 2 está aqui com uso 2, uso 2. Uso 3 está aqui com uso 3, uso 3. Que é o que a gente quer trabalhar, ok? Então, estou falando para o pessoal o seguinte, quando for uso 1, utilizo isso aqui, uso, entendeu? Bom, foi criado. Vou criar aqui uma barra qualquer, só para vocês entenderem. Barra nova. Vou pegar, vou trabalhar com um modelo bem genérico, porque ainda não é objetivo cair ainda na concepção de estrutural, não. Vou colocar uma 200 aqui. Vou aceitar. Vou clicar aqui, ó. Passei o mouse, parei, cliquei. Vou parar aqui em cima, aqui, ó. Vou clicar, ele vai perguntar qual é a distância. Ok? Eu vou colocar aqui que tem 3 metros. Vou rolar aqui para poder dar um zoom. Vou colocar aqui mais uma vez como sendo 3 metros. E vou descer colocando 3 metros. Vou clicar aqui em nó. Vou falar que tem uma vinculação com o exterior, porque senão a minha estrutura fica flutuando. Então, estou falando que ele está travado em alguma coisa externa. Os nós, inicialmente, vou deixar eles engastados.
Quando a gente deixa o nó engastado, eu expliquei isso aqui em treliça, mas vou explicar novamente. Se você deixa o nó engastado, o que acontece? Quando a gente aplica uma carga nessa viga aqui para baixo, aqui, ela vai fazer uma barriga, vai fazer uma flecha aqui, ó. Ela vai torcer. Como ela está engastada, ela vai torcer, ela vai fazer uma torção nesse pilar todo aqui. Então ele vai transferir momento para esse pilar. Então, em algumas situações, evitar momentos excessivos aqui é melhor, porque você elimina de reprovar ela por momento. Vamos supor que a estrutura aqui está sendo reprovada por momento. Se a gente vê que o problema é momento excessivo, o que a gente faz? A gente dá uma certa flexibilidade aqui. Imagina que a gente fosse colocar caçamba bascular de caminhão carreta, certo? Pino. Vamos supor que fosse pino, só para você entender. Se isso aqui fosse articulado, quando isso aqui flambasse, a tendência é o quê? Ele girar livremente, ele não consegue rotacionar essa ponta, vamos falar assim, a extremidade desse pilar aqui junto, porque ele tem liberdade, ele desliza antes de chegar a transferir carga para o nosso pilar. O que pode acontecer é que devido a um certo limite de flecha aqui, você acaba provocando uma força horizontal, mas a transmissão de momento ela é muito menor. Então depois eu comento isso aqui. Eu vou colocar engastado porque é o que eu quero. Posso usar tanto uma das duas. O que vai mudar são resultados diferentes, ok? E o seguinte, eu vou vir aqui em carga. Eu vou introduzir cargas nos nós. Observe que eu tenho todos aqui as cargas criadas. Veja só. Tá vendo? FQ1, FQ2, FQ3. Ok? Vou dar uma analisada ali nas cargas que eu criei. Veja só. Identifiquei um erro ali que nós fizemos, peço desculpa. Nós criamos as 3 sobrecargas. Eu criei todas as 3 cargas dentro de uso 1. O que ia acontecer? Ia multiplicar todo mundo por aquele coeficiente que eu configurei lá. Ia colocar todo mundo dentro da mesma condição. Isso está errado. Vamos corrigir. Aceitar. Agora sim, tem aqui uso 2 com a FQ2. Perdão, tá, pessoal? FQ2, aceitar, aceitar. Uso 3, nova, FQ3, pronto. Tá vendo por que é importante ter o conhecimento do que você está fazendo? Porque você pode até errar, mas você sabe corrigir. Ou não passa despercebido, né? Vamos lá. Carga, introduzir cargas nos nós. Agora sim tá lá, uso 1, 2, 3, tá certinho. Ok? No caso aqui, pessoal, ficou até que FG1, na verdade a gente pode renomear para FG2, né? Porque o peso próprio já seria o nosso FG1. Vamos fazer essa alteração para ficar certinho, baseado no que a gente fez no hipótese de carga. Vamos alterar para FG2, porque FG1 já era o peso próprio da estrutura, né? Aceitar. Aceitar, aceitar e aceitar. Beleza, agora vamos explicar aqui as cargas hipotéticas. Daqui a pouco já está quase chegando na parte onde que vocês efetivamente estão buscando chegar, que é o problema maior de vocês. Introduzir cargas nós. Vou introduzir aqui, vou fazer diferente. Não vou colocar em nó, não. Vou introduzir a carga na barra. Barra, introduzir cargas em barras. Porque eu vou clicar nessa barra aqui, ó, e vou colocar primeiro a nossa uso 1, cliquei, botão direito. Aí ele vai falar, uso 1, como é que você quer aplicar? Eu vou colocar uma carga pontual de, vou colocar 300. 0,3, 300 quilos. Posição relativa, eu quero colocar ela em 1,5. Ok? Metros. Na direção Z para baixo. Ok? Olha lá, ó, Z para baixo. Aceitei. Beleza. Vou vir aqui, ó. Vou aplicar novamente. Cliquei. Direito. Qual carga? Eu quero usar a mesma coisa. Só que agora vai ser a uso 2. Vou colocar todo mundo a mesma coisa.
uso 3 agora. E vou colocar a carga de vento aqui também. Ó, carga de vento, ok, 0 graus. Pessoal, detalhe, eu vou mostrar como que aplica essas cargas de vento, tá? Aqui é para a gente simular as combinações de carga, ok? 1.5 para baixo e de novo, vento 90 graus, aceitar. Cadê minhas cargas? Só clicar aqui, ó. Aí você vai ver todas aqui, ó. Quer conferir se está tudo certinho? Você desmarca, procura a uso 1, uso 2, uso 3, V0 e V90. Está faltando uma, que é a FG2. Então nós vamos clicar, botão esquerdo, né? Agora botão direito, ele vai abrir a minha janela. Vou falar que eu quero colocar FG2. Vou colocar aqui essa mesma carga aqui e vou aceitar. Quando eu colocar para ver todas, vou ver todas as cargas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 6 cargas. Ok? Eu vou calcular essa estrutura, pode ser que ela fica... Vamos ver o que vai dar de resultado aqui. Eu não vou pedir para poder fazer o dimensionamento ótimo de perfis, porque ele vai tentar falar o seguinte, reprovou, vou buscar para você dentro da biblioteca aqui qual que atende. Vou deixar a primeira opção. Vamos ver. Aqui que está. Muita gente analisa pela verificação L1, mas você tem que analisar os deslocamentos também. Você tem como configurar nas barras qual que é o limite de flecha, porque aí você já vê na verificação dos elementos do LU qual que foi se foi aprovado ou não pela flecha. Ok? Vamos ver, 10.46, 17.97, 10.46. Vamos para o relatório, onde que a gente vai ver todas as combinações feitas pelo software. Vocês vão vir aqui, ó, relatórios. Aí vocês vão marcar o quê? Vamos marcar aqui para mostrar aqui, ó, somente combinação. A gente não quer ver os outros negócios, não. Pronto, combinações, aceitar. Aqui embaixo, aqui, ó, quando a gente rolar aqui, a gente vai ver que soltou várias combinações. Teve combinação que ele fez só por fazer, né? Porque o software ele não vai eliminar nenhuma combinação antes de fazer o cálculo, qual que deve ser considerado ou não. Então, ele fez todas as combinações possíveis. Então, como as ações são variáveis, há probabilidade de se ter somente peso próprio e peso da estrutura, porque é considerado variável. Pode ocorrer de não ter vento, de não ter gente, de não ter nada, porque são consideradas ações variáveis. Mas, para a gente pouco importa, porque não é a condição máxima. Vamos pegar pela primeira condição. Veja só. Nossa primeira combinação que nós fizemos foi considerando o FQ1 como principal. Então, quando FQ1 é principal, FQ2 vira 1.05, multiplicando, e 0,75 FQ3. Então, vamos buscar essa combinação lá. Vamos achar uma combinação que aqui na extremidade já tem o vento combinado com 0,84, que aí vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Não, ainda não, porque não tem FQ3. FQ3 tem que estar 0,75. Aqui, ó. Essa combinação 132 é exatamente a que nós fizemos a combinação, ó. Pega aí, ó, 1,5 piso próprio, 1,5 FQ1, 1,05, 0,75, 0,84. 1,5 piso próprio, 1,5. Na verdade, o piso de acessório, lá a gente usou 1.25, né? O software usou 1.5. 1,5 piso próprio, 1,5 acessório, 1,5 FQ1, 1.05 vezes FQ2,
0,75 FQ3 e aqui está utilizando a primeira carga de vento. E ele vai fazer para todas as combinações certinho. Vamos pegar lá do nosso exemplo lá, ó. O que acontece? Aqui a gente teve uma combinação de pesos aqui sendo multiplicados por 1, né? 0,7 para FQ1, 0,4 FQ2, 0,3 FQ3 e 0 FW1. Então vamos procurar lá a sequência lá, 0,7, 0,4, 0,3 e 0. 0,7, 0,4, 0,3. Aqui, ó, 0,7, 0,4, 0,3, 0, 0. Condição 7. Mas tem um tanto aqui de combinação que ele está fazendo. No meio dessas combinações, tem combinações frequentes de serviço e raras de serviço. Ok? Só vai dar para saber qual que é a condição crítica quando isso aqui for efetivamente calculado. Ok? E aí nós vamos conseguir ver aqui, ó, dentro dos resultados, por exemplo, vamos supor em nós, tá? Nós são isso aqui, ó. Tem um nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui. Então, quero ver o efeito em cada nó. Então, ele vai fazer aquela matemática toda, de todas as combinações para cada nó. Então, vou clicar aqui em nós. Aí eu posso trazer relatório de deslocamento e de reações, por exemplo. Ou posso trazer também resultados para as barras, ó. Aqui é a verificação de LU. Tem esse modelo aqui resumido, tá vendo que ele traz? Ele mostra qual que foi as condições adotadas. Depois a gente vê isso aqui. Vou colocar o detalhado aqui. Tá vendo? Aqui é onde que ele vai fazer os cálculos. Mas onde que tá as combinações? Veja só. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar tudo aqui, ó. Fica mais fácil. Olha lá. Ele pegou para a barra. Qual barra que foi? Ele pegou a barra, ó, vamos ver qual foi a barra, porque ele deve estar lá embaixo o nome da barra, mas ele pegou uma barra específica e fez todas as combinações possíveis. Cada uma aqui vai ter um resultado, tá vendo? Olha, de esforço na barra. Aqui é o esforço de compressão de cada uma. Tem aqui momento, torçor. Para cada combinação ele vai colocar ela uma condição máxima. Tá vendo? O interessante era só se o software soltasse aqui pra gente aqui abaixo, aqui falando qual que foi a combinação, só para melhorar a análise, né? Mas não interfere muito não, por quê? No final das contas a gente vai buscar a informação máxima, o software vai calcular pela pior condição aqui, ó. Vamos supor, no caso de compressão, vai ter uma situação aqui que ele vai colocar ela na pior condição. Aí vocês conseguem ver lá em envoltórias. Ok? Então, o seguinte, essa parte, agora sim, você sabe preparar o software para poder trabalhar. Se for fazer manual, que é trabalhoso demais, é seguir essa lógica aqui, ok? Mas vocês já sabem, separar as cargas por grupos, separou por grupo, vem, define qual que é os coeficientes de ponderação e de majoração, faz as combinações de cargas e aí sim cria, se for dentro do software, cria os usos, cria o template para LU, cria o template para LELS e aí sim o software vai te entregar análises distintas para as duas situações, ok? Vocês vão encontrar exercício para fazer na próxima aula e é o seguinte, quando vocês forem enviarem para correção, vocês podem enviar somente o print, vem aqui dentro do software, aqui, ó. Estados, vem aqui em configuração, aí você vai pegar e vai mandar, vai clicar aqui em editar, ó,
e vai tirar um print da janela. Para normal, se tiver outra condição, tira print. Vou fazer com deslocamento, que fica fácil de vocês verem. Ó. Deslocamento. Tá bloqueado, tá vendo? Você clica aqui, tira print, vem aqui para a área de serviço, tira print. Renomeia lá certinho para a gente identificar qual que é o tipo que você criou e aí nós conseguimos fazer a correção do seu exercício. Tá legal? A gente é um conteúdo bastante complexo, a gente tentou explicar o máximo possível. Se não tiver compreendido, use o suporte técnico, porque a gente tenta alinhar os pontos que não ficaram claros para vocês. Então, até a próxima aula.